Muito bom dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. Nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de sexta-feira, 22 de janeiro. E para você que está aqui acompanhando a nossa programação, está precisando sair de casa, mas não quer perder o nosso programa, não tem problema. Baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação bem aqui na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, que agora está com uma nova roupagem. Então vamos acessar o endereço com a gente, www.gazetaweb.com. E além de você acompanhar a nossa programação ao vivo, vai também se mantendo muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E olha só, a TV Mar também está presente nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, também no Facebook e acompanha a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E a gente sempre inicia o nosso programa lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida. Aquele plano de saúde completo para toda a família, com cobertura odontológica e que agora também te dará a possibilidade de você fazer marcação de consultas e acompanhar o resultado dos teus exames da tua casa, através do teu computador, do teu tablet ou do teu celular. Então, se você ainda não tem plano de saúde, faz o Apvida, esse aqui, ó, Saúde pra Valer. E é claro também que a gente não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrindo o jornal Gazeta de Alagoas, agora de maneira digital, acompanhando também as novas tecnologias e as necessidades também dos nossos leitores. Acessando www.gazetadealagoas.com.br e a gente confere aqui os principais destaques na manhã dessa sexta-feira. Vacinas liberadas pela Índia chegam hoje ao Brasil. 2 milhões de doses do imunizante da Oxford chegarão à tarde em voo comercial, afirma Ministério da Saúde. Estoque de oxigênio, Prefeitura de Maceió se mobiliza para evitar tragédia de Manaus. Hospitais recebem 14 pacientes do Amazonas. A gente tem aqui outros destaques, quase 8 mil indígenas são vacinados em Alagoas. Desde o início da pandemia, a síndrome gripal atinge mais de 3 mil crianças até 10 anos aqui em Alagoas. Cresce venda de vitamina C e vermífugos em farmácia. Inadimplência na capital tem queda de 27,7% em dezembro. Aulas presenciais começam a ser retomadas na rede particular. E aí, CSA decide sua sorte na Série B hoje à noite contra Brasil do Rio Grande do Sul, Brasil de Pelotas. Então, mais destaques a respeito aqui da expectativa também desse jogo para hoje. Você pode conferir no canal Esportes, que vai ao ar hoje sob comando de Viderlan Araújo, logo mais às 11h30, tá bom? E olha só, a gente passa para vocês aqui informações a respeito da interdição de bares que já está acontecendo aqui na nossa capital, por conta exatamente do não cumprimento ao decreto estadual e municipal. A gente vai ver mais detalhes agora na matéria de Viderlan Araújo. Estamos na sede da Secretaria Comunitária e Convívio Social para poder falar de ações muito importantes que a Prefeitura Municipal de Maceió tem assumido desde que JHC tomou posse no dia 1º de janeiro. Desde a nomeação também do secretário Tiago Prado, essas ações elas têm sido bem mais fortes para poder manter a sociedade segura a respeito de um período de pandemia e de um enfrentamento ao novo coronavírus. Nós vamos conversar com o próprio secretário Tiago Prado. Secretário, muito obrigado por nos receber aqui em seu gabinete. Primeiramente, parabéns pelas ações desenvolvidas. Temos acompanhado as ações constantemente através das redes sociais e uma equipe que, a cada dia que passa, está sendo preparada. 2 unidades que são proporcionais a eventos aqui em Maceió, elas foram interditadas na última segunda-feira. E são ações contínuas. Gostaria que você falasse exatamente desses 2 casos específicos e depois da preparação do seu pessoal para poder manter a sociedade segura. Bom dia. Bom dia, obrigado à TV Mar pelo espaço e estar cobrindo aqui o nosso trabalho. Pois é, uma das ações iniciais que fizemos aqui ao assumir a secretaria foi justamente mudar o foco dos fiscais de postura, né, e também fazer com que os mesmos passassem a trabalhar de forma integrada com outras forças municipais, que vem a ser a Guarda Civil do município de Maceió, a Vigilância Sanitária, a SMTT
e, eventualmente, também a SEDET. Então, organizando e coordenando uma operação integrada, a gente consegue solucionar diversos problemas que, eventualmente, ocorram na noite do nosso município. Então, o foco inicial, né, foi um trabalho educativo em diversos estabelecimentos aqui da nossa cidade, né? Ou seja, a gente orientava os proprietários de bares e restaurantes, bem como aos músicos, para manterem o cumprimento do decreto municipal que permitiu o retorno da música ao vivo. Ou seja, a gente orientava os mesmos a não permitir que os clientes ficassem em pé, aglomerados, sem uso de máscara, no verdadeiro clima de festa, porque isso favorece, já está cientificamente comprovado, isso favorece o aumento do contágio do Covid. Então, após essa primeira fase educativa, né, persistimos nas blitz, quando então, nesse último final de semana, viemos a constatar que 2 estabelecimentos vieram a descumprir, né, de forma grave as medidas que foram estabelecidas, inclusive orientadas, né. Interessante dizer que no próprio dia em que houve o descumprimento do decreto, ou seja, em que houve o show e aglomeração de pessoas naquelas casas, e estivemos lá poucas horas antes, né, falamos com os proprietários, né, reforçamos a necessidade de cumprir as regras, os protocolos sanitários, mas horas depois o nosso setor de inteligência detectou que foi sim descumprido, né? Foi feito uma grande aglomeração ali no avançar da noite, o que veio a fazer com que a gente deliberasse em conjunto aqui já na segunda-feira, com esses outros órgãos, né? A Vigilância Sanitária sobretudo, e deliberamos pela interdição dessas 2 casas. Agora, é claro, secretário, que o trabalho ele continua, mas necessariamente como punição, o que é que essas 2 casas elas estão proibidas depois desse flagrante, depois de tudo que a Secretaria tem, pelo menos, apresentado dentro do rigor da lei, pelo que é estabelecido no decreto municipal? A gente busca sempre observar o critério da proporcionalidade para aplicar qualquer punição, né? Inicialmente a gente adverte, posteriormente a gente pode seguir para uma autuação de multa, somente em último caso, quando realmente é grave e reincidente, que a gente avança para a interdição. A interdição é quando o funcionamento da casa está pondo em risco a segurança sanitária de todos os usuários e também os próprios funcionários do estabelecimento. Então, essa é uma medida em conjunto com os técnicos da Vigilância Sanitária, que também fizeram essa análise e leitura lá na casa. A gente lembra, inclusive, que são 2 casas que já foram autuadas anteriormente, então não havia razão para uma nova advertência. Por isso, avançamos na parte de interdição, né, pelo menos pelo prazo de 7 dias, ou seja, a casa sem funcionar pelo prazo de 7 dias, para que eles se adequem às normas de vigilância sanitária. A partir daí, eles ficam permitidos a funcionar, só que com a suspensão da música ao vivo pelo prazo de 30 dias, né? E quando então apresentarão defesa, demonstrando que estarão aptos a readequar, aptos a cumprir a legislação municipal e reabrir normalmente. Esse é o delegado Tiago Prado, hoje secretário responsável pela pasta de Segurança Comunitária e Convívio Social, ligada à Prefeitura Municipal de Maceió, que tem desenvolvido ações juntamente com todo o corpo que forma aqui a Secretaria para poder, primeiramente, educar os empresários, as pessoas que frequentam os estabelecimentos da importância e no cumprimento ao decreto municipal que estabelece exatamente algumas normas de distanciamento social e comportamentais para a lei de convívio e que, naturalmente, essas regras elas estão sendo infringidas e, infelizmente, pelo rigor da lei, as coisas estão sendo colocadas, pelo menos em ordem, com a interdição de alguns estabelecimentos aqui em Maceió e, naturalmente, essas ações elas vão continuar, não só nos fins de semana, como o próprio secretário Tiago Prado já disse, mas em dias normais, com mecanismos importantes que a sociedade pode colaborar para poder fazer essas denúncias, através do próprio e-mail, que é mais um canal de denúncia que o próprio secretário acabou de informar, denúncias, no plural, @sensques.maceió.al.gov.br, com imagens de Márcio Andrei, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 525 na NET Claro.
fiscalização para cumprimento do decreto, vacinação, tudo isso são maneiras da gente evitar, né, que o coronavírus continue a se propagar aqui na nossa capital, aqui no nosso estado. E a gente vai conversar sobre vacinação, sobre o efeito dessas vacinas, porque na verdade, na semana passada, Alagoas começou então a vacinação e muita gente ainda fala que não tomará as vacinas, pois elas demoram a serem fabricadas e que a Covid-19, essa da Covid-19, foi feita em tempo recorde e isso pode, inclusive, comprometer o organismo. Muita gente ainda fala sobre isso, né? Então, o especialista em tecnologia e inovação, Arthur Igreja, professor convidado da FGV, vai esclarecer com riqueza de detalhes e essas questões e vai falar com a gente através do Skype agora. Arthur, muito bom dia para você, tudo bom? Olá, bom dia, tudo ótimo. Seja bem-vindo mais uma vez ao TV Mar News aqui através do Skype, tá bom? Obrigado, sempre um prazer. Arthur, por que a vacina da Covid foi fabricada e descoberta de maneira tão rápida assim, né? E isso coloca muita gente a acreditar que o efeito pode ser reverso. Essa é uma excelente pergunta e a provocação que eu faço é a seguinte: se nós lembrarmos como é que era o mundo há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, tudo levava mais tempo. Então, se a gente parar para pensar que só depois de 2007 que nós tínhamos smartphone, telefone que conectava na internet. Se você lembrar como é que era o teu computador há 15 anos atrás, quanto tempo levava para pagar uma conta? Você tinha que ir até a agência bancária e hoje você faz isso em segundos. Então, o que acontece é que não dá para comparar com as outras gerações de vacina, porque a tecnologia era drasticamente diferente. O que aconteceu dessa vez? Além de ter uma expedição mais rápida nos órgãos controladores governamentais, o que eu quero dizer com isso? Não é a aprovação de um medicamento que entra na fila de aprovação e fica lá meses e anos. Nós estamos falando de uma pandemia que é a prioridade número 1 do mundo. Então, todas as farmacêuticas entraram nessa corrida, porque, afinal de contas, quem tiver a vacina vai valorizar muito a sua empresa, vai vender muito. Então, todo mundo colocou tudo que tinha de recurso do lado das agências. Elas também agilizaram muitos processos, mas o desenvolvimento foi idêntico a todas as outras vacinas. O que acontece é que hoje tem supercomputadores, os pesquisadores podem interagir usando, por exemplo, o Skype. Uma comparação que eu faço é alguns anos atrás. Para fazer um link ao vivo como esse, teria que ter um caminhão da emissora para fazer um link via satélite. Hoje, eu estou em Curitiba, no Paraná, entrando ao vivo com vocês usando Skype. Então, é um mundo que não dá para comparar. O método é idêntico ao das vacinas anteriores. Eu estou falando aqui principalmente das duas que já foram aprovadas no Brasil. As vacinas da Pfizer e outras usam RNA, que também é uma técnica que vinha sendo maturada nos últimos anos e ficou pronta um pouco antes da chegada do coronavírus, para a nossa sorte. Então, não tem nada a temer com relação a essa questão do tempo de desenvolvimento de vacina. Arthur, da mesma maneira que a tecnologia vem para ajudar quando é utilizada para o bem, ela também vem para atrapalhar, infelizmente, né? Através também da tecnologia que as fake news vêm chegando com força e fazendo muita gente acreditar que se tomar a vacina vai ter o DNA modificado, um chip implantado no corpo, enfim. Infelizmente tem essa questão também, né? Acontece, porque afinal de contas, isso é muito mais reflexo da falta de informação. E o que a falta de informação provoca? Provoca medo. As pessoas têm medo de inteligência artificial, elas têm medo de robôs, elas têm medo de alguns efeitos da internet. Por exemplo, tem gente falando que se instalar antena de 5G, esse sinal vai provocar câncer nas pessoas, que é exatamente a mesma coisa que falavam das torres de celular lá nos anos 90. Então, a falta de informação causa medo, é a reação instintiva do ser humano. Quando o ser humano lida com alguma coisa que ele não entende, ele tenta se defender. Por isso, como é que a gente combate fake news? De duas maneiras: se informando mais, para você ter de fato consciência do que está acontecendo, sair daquela notícia que chegou pelo WhatsApp. E a segunda coisa é investigar mais, para não compartilhar. Fake news ela só viraliza porque, afinal de contas, as pessoas passam isso adiante. Então, quer dizer, é um desinformado que acaba infectando mais dois, que acaba infectando mais um grupo. Então, a fake news é provavelmente a única doença que se alastra com mais velocidade do que o coronavírus.
Pois é, por que a tecnologia, a robótica e a inteligência artificial são instrumentos tão importantes no desenvolvimento de vacinas também? Principalmente inteligência artificial, supercomputadores, porque como eu falava, se você tem um poderio computacional hoje que é incomparável. Então, só para a gente voltar um pouco no tempo, se vocês lembrarem lá na década de 90, quando tinha toda aquela pesquisa sobre clonagem, alguns anos depois, com a ovelha Dolly ainda, e alguns anos depois sai a notícia de que eles tinham conseguido mapear o DNA de um ser humano pela primeira vez. Para fazer esse mapeamento de DNA, custou mais de 3 bilhões de dólares. E aí, quando a gente volta agora para 2020 com o coronavírus, surge o vírus, em 48 horas uma pesquisadora brasileira já tinha feito o mapeamento de DNA no seu laboratório. Então, é por isso que quando a gente olha a capacidade computacional e a inteligência artificial, que nada mais são do que algoritmos, pedaço de software que ajuda o ser humano. Então, por exemplo, um pesquisador, ele usa a inteligência artificial para fazer determinadas perguntas do tipo, esse vírus é mais parecido com qual vírus? Então, em vez de ele ficar testando isso no laboratório, que demoraria meses, um computador consegue responder isso em segundos. É a diferença que nós tínhamos no passado de buscar conhecimento numa biblioteca e hoje perguntar para o Google e receber a resposta em um segundo. Então, é essa comparação que nós temos que fazer. Por que é fundamental, então, a gente se vacinar e acabar com esses movimentos na internet que são contra a vacinação e só proliferam fake news e mentiras, né? Bom, a primeira tem dois aspectos, né? O primeiro deles é que tem gente que fala em imunização de rebanho. Para você alcançar isso, você teria que infectar basicamente grande parte da população e aí nós chegaríamos na marca de algumas centenas de milhares de mortos. Então não parece a coisa mais inteligente quando você tem vacina. Quer dizer, se tem como prevenir, não faz sentido você encarar as coisas desprotegida. É como eu ir para uma guerra sem colete à prova de balas. O segundo aspecto, porque a vacinação não é sobre você, é sobre a sua família, é sobre quem está ao teu redor. Porque lembrando que a pessoa pode contaminar as pessoas que estão ao seu redor. Então, imagina, a pessoa que está desinformada, ela fala, não vou me vacinar. E aí, de repente, é ela que vai transmitir para o seu pai, para sua mãe, vai ter que conviver o resto da vida com essa marca, né, que ninguém quer ter. Então, nós temos que preservar as vidas, nós temos que salvar as vidas. E, por fim, o meu último argumento é, exatamente desde que surgiu vacina, a primeira grande campanha de vacinação no mundo foi em 1796 contra a varíola. E os argumentos eram exatamente os mesmos. Então, falavam que se tomasse vacina, as pessoas se tornariam cavalos, que as crianças morreriam e que não havia estudo suficiente para combater a varíola. Então, eu espero que a nossa cabeça não esteja em 1796, que ela esteja em 2021. Com toda certeza, né? A gente já avançou tanto, não é possível que a gente teme ainda em continuar com esses argumentos tão pequenos e tão atrasados, né? Tiago, a gente volta, Arthur, perdão, a gente volta então a falar sobre essa questão de fake news, né? Infelizmente, existem pessoas que são ainda mais suscetíveis a armazenarem, a absorverem fake news, né? E, infelizmente, quase todo mundo hoje em dia tem um smartphone à mão e todas essas pessoas que têm, a grande maioria também, 90% das pessoas que têm um smartphone têm o aplicativo do WhatsApp instalado, por exemplo, em seu celular e aí isso afeta cada vez mais a proliferação exatamente de fake news, né? Por que algumas pessoas são mais suscetíveis e como que a gente consegue, então, barrar esse crescimento das fake news? O número, na realidade, é de 99%. Então, nós temos aí pouco mais de 136 milhões de brasileiros que têm acesso à internet e desses, 99% usam o WhatsApp. Então, quer dizer, é todo mundo. O problema são basicamente duas questões. A primeira, falta de familiaridade com a tecnologia. Então, por vezes, a pessoa recebe uma imagem editada e mesmo que a edição seja muito precária, ela não consegue discernir, porque ela bate o olho e acha que aquilo é verdade. Então, é um pouco de malícia tecnológica para olhar e falar, peraí, essa imagem não tem como ser verdadeira porque ela está borrada, ela está editada. Então, tem esse aspecto que parece que tecnologia está aí desde sempre, mas em termos históricos é um fenômeno recente. Ela chegou aqui no Brasil depois de 96, né, para a população civil. Então, ainda é um fenômeno recente.
E do outro lado, tem muito a ver com essa história de bater o olho no WhatsApp e achar que aquilo ali é um jornal. Não é. Então, quando você pega um jornal, você pega uma revista, por mais que ela possa ter um posicionamento ideológico, ela passou pelo crivo de uma equipe de apuração, por jornalistas. E a hora que você recebe uma coisa no WhatsApp, qualquer um pode ter colocado aquilo na rede. Então, a dica que fica aqui é ter um pouco mais de desconfiança e pesquisar mais. Arthur, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. Mais uma vez, a gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Com certeza. Um bom dia a todos. Bom dia para você. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações. Não sai daí.